A paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Aproveitando que vocês estão sobre os pés, abra a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 24, versículo 13 a seguir. Versículo 13 a seguir. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui neste altar ministrando a palavra, neste culto, que é um culto, conhecido como o culto onde o nosso pastor presidente ministra. Então vocês me ajudam aí, amém? Glória a Deus. Deus abençoe nossos pastores presidentes que estão em viagem. Deus abençoe os vice-pastores, os pastores que estão ali. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Amém? Pode se assentar glorificando a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Este texto, essa história, é uma história bastante falada, ministrada no meio do povo de Deus. E eu creio que não vai ser muito difícil de você entendê-la, expor essa palavra aqui a vocês nessa noite de hoje. Esse versículo que começa no versículo 13, este texto começa falando sobre a história de 2 discípulos de Jesus Cristo, que após a crucificação de Jesus, decidem retornar para a cidade, para a aldeia, para o povoado chamado Emaús, pois estavam ali com seus corações entristecidos, frustrados, decepcionados, porque eles tinham no seu coração que Jesus viria para remir Israel e reinar sobre o povo de Israel. Mas como o texto diz, já era o 3º dia que Jesus havia sido crucificado. O tema desta palavra hoje, eu quero que você guarde ela no teu coração: recalculando a rota. Diga comigo no 3, recalculando a rota. 1, 2. Recalculando a rota. Nós sabemos, e a palavra do Senhor nos ensina, que a nossa vida aqui nessa terra é uma jornada, é um percurso, é um caminho, a qual todos nós iremos trilhar. É uma jornada a qual nós iremos trilhar para chegar
em um objetivo final, em um destino final. E este destino é a Nova Jerusalém. Porque o nosso destino não é terreno, não é no que diz respeito às coisas dessa terra. O nosso destino final é a eternidade com Cristo. E às vezes é necessário nós repetirmos isso para nós mesmos, para não criarmos raízes aqui nessa terra, mas lembrarmos que o nosso destino final não é terreno, é celestial. A palavra do Senhor nos ensina que nós somos peregrinos em terra estranha. Filipenses 3:20 nos diz que a nossa pátria, ela é dos céus. E de lá nós estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, a saber, Jesus Cristo. Lá é a nossa pátria, somos cidadãos dos céus. Se a nossa vida é uma jornada aqui nessa terra, se nós temos um percurso a seguir, a percorrer aqui nessa terra, é bem verdade que durante esse percurso nós enfrentaremos alguns desafios, alguns obstáculos estarão na nossa frente. Terão dias, Leonardo, que nós estaremos nos altos montes. Mas alguns dias nós estaremos nos mais profundos vales. No percurso deste caminho, alguns dias nós estaremos celebrando e sorrindo. Mas em outros dias nós estaremos de luto, chorando e pranteando. Enquanto na casa de um há alegria, na casa do outro há tristeza. E nós precisamos entender e respeitar a fase em que cada um de nós estamos vivendo. Porque senão nós vamos nos frustrar achando que a casa do outro é melhor, tem mais paz, tem mais alegria. Mas na verdade nós estamos comparando a nossa fase de vale com a fase de monte. É bem verdade que cada um de nós temos um propósito nessa terra. Temos um caminho específico a percorrer nessa terra. E em cada momento da nossa vida, deste percurso, nós passaremos por tristeza, por alegria, por gozo, por tristeza, por vitória e também por derrota. Não pense que você vai ganhar sempre. Haverão dias que nós iremos perder. Perder dinheiro, perder coisas, perder emprego, perder, aleluia, coisas e situações em que estamos vivendo em nossa vida. Mas a verdade é que mais importante do que a fase em que estamos passando é se nós estamos no caminho. Se nós estamos na rota certa. Não é se eu estou sorrindo ou se eu estou chorando, é se Jesus está comigo. Mais importante do que as fases é Jesus estar comigo em todas elas. E diante dessa introdução, eu quero aqui entrar neste texto, a qual esses dois discípulos nos trazem muito ensinamentos, lições para nós nos dias atuais em que estamos vivendo. No versículo 13, o texto começa dizendo o seguinte: e eis que no mesmo dia, que dia é esse?
O texto começa dizendo: e eis que no mesmo dia. Que dia é esse que a Bíblia se refere? No versículo 1 do capítulo 24, vai nos informar qual é esse dia. Que dia é esse que o evangelista Lucas se refere? No versículo 1, o texto diz que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias ou os óleos que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. O dia que o texto está nos falando e nos informando é o primeiro dia da semana, é o domingo. O domingo da ressurreição de Cristo. É nesse mesmo dia que o evangelista se refere. No versículo 1, o texto começa dizendo que as mulheres, as Marias, preparam óleos, mirra, para irem até o sepulcro no domingo bem cedo, para ungir o corpo do mestre. Porque Jesus foi crucificado na sexta-feira à tarde. E se ele foi crucificado na sexta-feira à tarde, não teve muito tempo de preparar o corpo de Jesus conforme a cultura da época exigia para que se preparasse o corpo. Jesus foi levado ao sepulcro e ali ele permaneceu. Na noite de sexta, no dia de sábado, na noite de sábado, mas no domingo de manhã, após passar o dia sabático, aquelas mulheres se preocuparam em comprar o óleo de alto preço, para ir ungir o corpo do mestre, porque elas entendiam que mesmo Jesus morto, ele era, aleluia, alguém que elas deveriam honrar, adorar e prestar, aleluia, a última homenagem, ungindo o seu corpo conforme a cultura mandava. Elas entendem, Jesus está morto, mas ele era alguém especial. Elas vão até o sepulcro. O texto diz que elas vão preocupadas porque a pedra estava na porta do sepulcro e a pedra era muito pesada, mas elas vão com o coração aberto, crendo que de alguma forma elas removeriam aquela pedra. Aquilo que parecia problema para elas, quando elas chegam no sepulcro, o problema já tinha desaparecido porque a pedra já havia sido removida. Elas vão esperando encontrar a morte, encontrar o corpo de Jesus, mas aquilo que elas encontram não é morte, é vida. O sepulcro está vazio e o texto diz que 2 varões aparecem para elas. Em outras versões vai dizer que 2 anjos aparecem para elas e diz: por que procuras o morto, aleluia, o vivo, aquele, aleluia, que está vivo no meio dos mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Elas ficam atemorizadas, perplexas, com a visão, com a palavra, com a situação. Elas ficam perplexas diante do sepulcro vazio e da palavra dos anjos. Mas os anjos dão uma ordem para elas: vai e avisa os discípulos que ele não está aqui, ele já ressuscitou, como havia falado. Elas vão correndo, chegam até os 11 discípulos e avisa para eles, comunica para eles tudo aquilo que havia acontecido.
o texto diz que eles não acreditam. Eles ficam incrédulos. João e Pedro se levantam e vai correndo até o sepulcro. João fica do lado de fora, ele não entra, mas Pedro, mais afoito, ele entra dentro do sepulcro e vê os lençóis no chão. Ele vê o lenço dobrado e ele percebe: Jesus verdadeiramente não está aqui. Só que tem um problema: se ele ressuscitou, cadê ele? O texto diz que eles não viram Jesus. Eles regressam novamente para junto com os discípulos e anunciam aos outros discípulos tudo aquilo que eles haviam vivenciado. Perceba que aqui os discípulos não são somente os 12 apóstolos. Era uma multidão de discípulos de Jesus Cristo que seguiam o Mestre. Eles falam, eles anunciam tudo aquilo que as mulheres haviam dito e aquilo que eles haviam visto lá no sepulcro. Só que o texto, no versículo 13, começa dizendo: mas nesse mesmo dia, no dia da ressurreição, no domingo, no dia do anúncio, no dia da palavra, no dia da ressurreição, 2 dos discípulos, um chamado Cleopas, decide se levantar e ir para a aldeia chamada Emaús. Eles decidem sair de Jerusalém. Alguns estudiosos dizem que esses discípulos moravam na cidade de Emaús antes de seguirem Jesus. Perceba que aqui neste contexto os discípulos tinham deixado suas casas, suas cidades, suas profissões, tinham deixado muita coisa, para não dizer tudo, como Pedro, João, Tiago, André, para seguir Jesus. Mas agora Jesus está morto, está crucificado, está no sepulcro. Agora eles estão desesperançosos. A notícia é de ressurreição, mas ninguém viu Jesus. E eu acho interessante que esses 2 discípulos, eles não esperaram, nem por curiosidade, para pelo menos saber aonde estava o corpo do Mestre. Se é mentira que ele ressuscitou, uma verdade nós temos: o corpo não está lá. Se o corpo não está lá, aonde é que ele está? Eles não tiveram a preocupação: vamos permanecer aqui até descobrir aonde o corpo do Mestre está. Se é verdade que ele ressuscitou, se não é verdade, nós precisamos encontrar aonde ele está. Só que eles não esperam. Por quê? Porque a frustração, a decepção, a tristeza, a angústia tomou conta dos seus corações, a ponto deles tomarem decisão em momento que não se deve tomar. E nós precisamos tomar cuidado nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nos caminhos que nós escolhemos trilhar em momento de decepção, frustração, traição, tristeza e angústia. Por que, missionária? Porque nós não andamos mais no sentido racional. Nós andamos conforme as nossas emoções, nossos sentimentos. E o sentimento, o coração, ele é enganoso, diz a palavra. Cuidado com as decisões que você toma no momento mais difícil da sua história. Por que, missionária? Porque essas decisões podem te levar para longe do propósito e da promessa. Eles se levantam e eles vão no mesmo dia para a cidade de Emaús. Regressam, voltam, vai para longe de Jerusalém, que é o lugar da promessa. O texto diz que Emaús ficava a cerca de 11, 12 quilômetros de Jerusalém. Eles vão caminhando.
que no percurso, enquanto eles caminham, eles estão questionando, perguntando. Eles estão discutindo. Tem algumas versões que diz que eles estão discutindo. Ou seja, eles não estão conformados. Eles estão perguntando um para o outro: como pode ter acontecido isso? Ele veio e nós achávamos que ele era diferente. Achávamos que ele iria estabelecer o trono de Davi sobre Israel e reinaria para todo sempre, como diz a palavra e a escritura. E o seu reino não teria fim. Só que os discípulos não entenderam que o reino de Jesus, a qual ele anunciava, não era um reino terreno, era um reino celestial. Não era estabelecer o trono na terra, era estabelecer o reino na terra. Eles não entenderam e ficaram questionando um ao outro. Perceba que eles estão frustrados, decepcionados com Jesus. Estão retornando de onde eles saíram, para o lugar da onde eles saíram. Mas Jesus não sai da boca deles. Jesus não sai do coração deles. Jerusalém não sai da mente deles. Ah, meu Deus, eu não sei se você está entendendo. Você pode até sair do percurso, sair da rota, mas a presença de Jesus, ela vai estar te perseguindo, te perseguindo. Ei, a promessa. Como pode? Achávamos que ele ia remir Israel. Eu disse aqui que o problema não é perguntar, o problema não é questionar, o problema é murmurar. Quem questiona procura solução, mas quem murmura busca contenda, fofoca, critica no escondido, no secreto. O problema não é você questionar Jesus em algumas situações que você não entende, não. O problema é você murmurar contra o Senhor. Eles estão questionando. Só que o texto diz que enquanto eles iam falando entre si, Jesus se aproxima e começa a andar com eles. Aí Jesus pergunta, Jesus vai puxar o assunto. Que palavras são essas que vocês estão falando entre si? Olha a resposta dos discípulos. Tão frustrado. Cuidado com gente frustrada. Gente frustrada, aleluia, ela é um perigo para andar junto com ela. São pessoas amarguradas, desesperançosas, pessoas, aleluia, que sabem só criticar, ver o defeito, ver o erro, não colabora, não ajuda, não soma, só divide. Eles estão frustrados e a resposta deles para Jesus é: você é peregrino por acaso? Não está sabendo o que está acontecendo não, meu filho? E aí Jesus, não sou eu e você, porque se fosse eu e você, a resposta talvez seria diferente. Mas Jesus, ele vai perguntar: quais? E eu acho interessante que Jesus, sendo onisciente, pastor Max, ele já sabia o que é que eles estavam falando e até a intenção do coração daqueles dois discípulos. A necessidade aqui de Jesus perguntar aos discípulos não é dele, é dos discípulos. Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu.
Jesus perguntou quais são esses acontecimentos. A necessidade não era de Jesus, era dos discípulos. Qual era essa necessidade missionária? Dos discípulos falar. A psicanálise é conhecida como a cura pela fala. Por quê? Porque quando eu falo, eu trago à consciência aquilo que está no meu inconsciente. E trazendo no meu consciente aquilo que está no meu inconsciente, eu aprendo, aleluia, entendo os meus traumas e começo a ressignificar tudo aquilo que eu vivi. Traz alívio psicológico, traz alívio para a alma. Fala! Vergonha de falar o que está no meu coração para Jesus. Jesus está dizendo: eu tenho interesse naquilo que está guardado no teu coração. Fala! Eu estou fora do caminho, eu estou fora da rota. Jesus está dizendo: eu não desisti de você. Fala! Abre a boca e fala das tuas frustrações. Abre a boca e fala dos teus medos. Abre a boca e fala das tuas feridas. Abre a boca e fala das tuas decepções. Abre a boca. Enquanto você estiver falando para Jesus, ela abre a súria. Jesus está derramando bálsamo. Ele está derramando água viva, como cachoeira. Vai limpando e vai levando, vai limpando e Oramaia, Soramadagaia. Eu estou no mundo, eu estou no vício, estou no adultério, estou na prostituição. Jesus está dizendo: fala para mim. Eu tenho interesse em te curar. O texto diz que os olhos deles estavam como que fechados. Alguns estudiosos dizem que esse fechamento no olhar, na visão, é divina. Outros dizem que é pela frustração. E aqui eu concordo que possa ser tanto divina como também levado pelas nossas frustrações e decepções, porque as frustrações e decepções distorcem a nossa visão. Eles não reconheceram Jesus. Só que o texto está dizendo que Jesus pergunta para ele: quais são essas coisas? Fala para mim. Eu quero saber. Eles vão começar a falar tudo o que havia acontecido. Eles vão dizer acerca de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso. Percebeu? Jesus não é mais o Filho de Deus e o Messias. Jesus é apenas um profeta. Quando as coisas não acontecem conforme nós imaginamos, nós distorcemos a nossa visão de Deus. Será que Deus importa? Será que Deus está aqui? Será que Ele existe? Será que Ele está vendo? Será que verdadeiramente eu estou no caminho certo? Eu estou na direção certa? Eu estou fazendo certo? A nossa visão é distorcida. E eles vão dizer: os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Eles estão dizendo: o sistema político se juntou com o sistema religioso para crucificar e matar o nosso mestre. E hoje já é o terceiro dia desde a sua crucificação. E nós esperávamos, versículo 21, e nós esperávamos, passado. Cuidado com a desesperança, porque a desesperança nos faz perder, aleluia, glória a Deus, a expectativa daquilo que está por vir. Nós perdemos a expectativa
expectativa, no projeto, no sonho, no objetivo, na promessa, nós perdemos a fé. Nós esperávamos, agora nós não esperamos mais. Hebreus, o autor do livro de Hebreus, ele diz que a esperança é a âncora da nossa alma. A âncora, ela serve para trazer estabilidade para o barco quando as tempestades da vida assolam o barco e o navio. O capitão desce a âncora para trazer estabilidade, estrutura para o barco, para ele não ser açoitado pelas ondas e vir ao naufrágio. Aí o texto está dizendo que a esperança é âncora, é estrutura, é base, é aquilo que me dá firmeza no dia da aflição, no dia da desesperança, no dia da tribulação e da aflição, no dia do luto, no dia da perca, no dia da perda, no dia da frustração. Essa esperança me trará estrutura. Para quê? Para mim não naufragar no meio do percurso. Eu te pergunto, quem é a tua esperança? A nossa esperança, ela é uma pessoa, e essa pessoa tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa esperança. Eles contam que as mulheres foram até lá. Perceba. Eles falam que as mulheres foram, viram um sepulcro vazio, os anjos falaram com ela, os discípulos foram lá, e ele está narrando para Jesus que Pedro foi, viu que era verdade, que o sepulcro estava vazio, mas ele termina o versículo dizendo: mas não o viram. Cuidado com a necessidade de ver, Kelly. Por que, missionária? Porque nós não andamos por vista. Nós estamos andando no caminho por fé. Nós não andamos porque estamos vendo aonde estamos pisando. Nós andamos porque a palavra já foi liberada. Eu ando por fé. É por fé. Tá tudo, aleluia, dizendo ao contrário. Mas a minha esperança se chama Jesus Cristo. A minha fé está firmada nele. Cuidado com a necessidade de querer ver. Porque aquilo que nós vimos muitas vezes é contraditório com aquilo que ouvimos acerca de Jesus. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Às vezes nós ouvimos de Jesus uma palavra, uma promessa, mas a promessa, ela não combina com o cenário, ela não combina com a estação, ela não combina com aquilo que estamos vivendo. E nós precisamos tomar a decisão. Ou nós passamos a andar por aquilo que nós estamos enxergando, ou nós passamos a andar por aquilo que nós ouvimos, aleluia, da boca de Jesus. Eles não o viram. Eles não o viram. Eles não o viram. Oh, meu Deus! Quantas vezes eu não vi? Quantas vezes eu andei no escuro? Quantas vezes eu andei sem saber, aleluia, o que seria no próximo passo, a próxima curva, o próximo cenário. Mas Jesus está, aleluia, lembrando alguém aqui hoje.
Para de olhar para a tua casa, para o teu cenário. Para de olhar para a sua situação financeira. Para de olhar para o teu ministério hoje. Para de olhar para o teu presente. Para de olhar para o teu passado. Para de ficar remoendo aquilo que você viveu. Para de ficar lembrando da morte do passado. Para de ficar lembrando da derrota. Oh meu Deus, o Senhor está dizendo: tem coisas novas, tem coisas poderosas. Abre a tua visão, Jesus está logo ali. Quantas vezes eu saí para ministrar fora, pregar fora, e na minha casa tinha 3 drogados, meus 2 filhos e meu marido. A promessa não combina. Não para, não para, não para. Não sai do lugar que Deus estabeleceu. Se necessário, recalcule a rota. Se necessário, recalcule a rota. Se necessário, recalcule essa rota. Talvez você saiu do percurso, saiu do caminho. Oh meu Deus, mas o Senhor está dizendo: pior do que se perder é não voltar para o caminho certo. Urabaia, pior do que se perder é permanecer no caminho errado. Recalcule a rota, recalcule a rota, recalcule a tua rota hoje. Jesus vai responder para eles. Marcelo, Jesus vai responder para eles e vai dizer: honestos e tarde de coração. Se fosse na nossa linguagem hoje, vocês é muito como diz o Raí Carmelo, fica boiando demais, meu filho. Tu tá tardio no teu entendimento. Tu tá preso lá no passado e o negócio já andou. Você demora a entender o mistério de Deus. Aí Jesus começa a falar, desde Moisés, passando pelos profetas, acerca das promessas da palavra liberada no Antigo Testamento acerca dele mesmo. E quando ele falava, o coração dos discípulos ardia. Enquanto ele falava, os corações dos discípulos ardiam, ardiam, ardiam. Oh meu Deus, que o teu coração comece a arder de novo. Que o teu coração comece a arder de novo pela presença de Jesus. Estava frio, estava morto, estava nércio, mas eis que o Senhor acende essa chama. Churabaia, olabacana, churicalabassa. Vai arder de novo, vai arder de novo, vai arder por Jesus de novo. Aviva outra vez, aviva outra vez, aviva outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, vai de novo, Jesus, acende de novo, aviva outra vez, tua chama que o teu coração arda novamente pelos céus, pela eternidade. Oh, por Jesus, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar, oremia lavacalabaia, e pode incendiar, e vem nos mares. Cante. A nossa geração, quem vai arder?
duvidar aqui à frente. Vem nesse espírito aí, vem do jeito que você está, vem aqui à frente. Coloque a mão aqui no altar. Vem para o altar. Quem quer arder de novo? Quem quer arder de novo? Missionário, eu saí da rota, vem para frente. Missionário, eu preciso, aleluia, de voltar para o propósito, de voltar para o lugar da promessa. Vem aqui à frente. Eu não estou chamando você para reconciliar ainda. Não, eu estou chamando, aleluia, você que se perdeu no meio do percurso, pela aflição, pelas tribulações. O coração deixou de arder. A luta apagou a chama. Vem aqui à frente em nome de Jesus. A nossa fé está no nosso. Não perca o foco do teu destino final. Tem um propósito de Deus sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Missionário, eu estou na igreja, mas parece que o meu ministério não rompe, não vai. A minha vida espiritual está estagnada. Eu não consigo, aleluia, falar mais em mistério. Eu quero ser batizado, que até hoje eu não fui. Oh meu Deus, eu estou te convidando aqui nessa noite para começar a arder de novo por essa presença. Deus tem propósito contigo no teu ministério. Deus tem propósito contigo. O texto diz que eles chegam em Emaús. Jesus passa de reto, como se fosse mais longe. E os discípulos gritam: ei, vai embora não. Fica. Entra pra dentro da casa. Já é tarde. Fica conosco. Não vai embora não. Tá tão bom a palavra, tá tão boa a conversa, nosso coração está tão aquecido. Não sai de perto não, fica mais um pouco. Jesus assenta na mesa, pega o pão e parte o pão e entrega para cada um deles. Quando Jesus parte o pão, o texto diz que é no partir do pão, os olhos dele se abriram. Os olhos dele se abriram. Os olhos dele se abriram. Tem olhos de gente sendo aberta aqui. Tem olhos de gente abrindo lá dentro da tua casa. Tem gente que está cega, mas o Senhor está dizendo: as escamas vão cair. Senhor, acende a chama. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Jesus parte o pão, entrega para ele, a visão abre e Jesus desaparece.
começa uma jornada para ir de volta para a rota original. Eles retornam para a rota original, que é Jerusalém. Mas era tarde. Jesus não podia andar porque era tarde. Tinha perigo da noite. Só que agora, com a visão aberta, eles não têm medo do perigo. Por quê? Porque eles entendem a urgência. Oh meu Deus, entenda isso aqui nessa noite. Ninguém está longe demais que não possa retornar ao propósito original. Ninguém está longe demais que não possa regressar para a rota original. Eles levantam na mesma hora. Sabe o que eu entendo? Eles perderam tempo demais. Perderam tempo demais. Deus não tem pressa. Deus tem urgência no teu chamado, no teu propósito. Deus tem urgência. Ei, se levanta! Em Jerusalém ainda tem muita coisa. Jesus vai aparecer para vocês lá. Ei, vai liberar uma promessa que do alto seriam revestidos de poder. No capítulo 2 de Atos, a promessa se cumpre. Eles de Calabriaçúria estão no mesmo lugar, e do alto desce o Espírito Santo de Deus. Enche eles de poder e graça. Enche eles de poder e graça. Ide, pregai a toda criatura. Anunciai a rabacalavácia, o rabacalabachuri de calabai, rabacalabraçúria. Obras maiores vocês farão. Obras maiores vocês farão. Obras maiores. Deus tem propósito contigo. Senhor, vai te encontrar cada vida aqui. Começa a arder, Senhor, no coração de cada um aqui. Tem muitos que estão com o ministério estacionado, porque se frustraram com pessoas, se frustraram com a religião, se frustraram com o sistema e disseram: eu não prego mais, eu não canto mais, eu não oro mais, eu não busco mais. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui. Deus não desiste de você. Retorna para o lugar que Deus te chamou para estar. Tem muitos discípulos em Jerusalém, mas Jesus não abre